seja bem-vindo, seja bem-vinda, você aluno do Uniítalo, do nosso curso de EAD, Cultura Afro-Brasileira e Cidadania, Meio Ambiente. Eu sou o seu professor Luiz Felipe e vamos hoje iniciar a aula 5 do nosso conteúdo programático. E o tema que você pode acompanhar aí na tela é História de Zumbi dos Palmares, quilombos e toda a resistência do povo negro. Nós vamos procurar nessa primeira e nesta segunda parte passar para você a história de quem foi Zumbi dos Palmares, todo o processo de resistência do povo negro em relação à escravatura promovida pelo homem branco, europeu, português, e os resultados e os frutos disso na história do povo brasileiro, ok? Quero te convidar mais uma vez a sempre acompanhar estas aulas por meio da frequência ao processo de reassisti-las, tantas vezes quantas necessárias forem, e também consultar aí os slides que sempre tem sites, tem artigos, material que a gente disponibiliza para você, ok? Você fazendo isso permanentemente em todas as disciplinas, nós temos certeza que você não vai ter aí grandes dificuldades no avanço dos seus estudos, ok? Vamos dar início então a essa primeira parte, a esse primeiro momento. Vamos pensar um pouquinho na questão, já havíamos falado isso em outras aulas, do grande sofrimento, né, que os negros, os diversos povos africanos negros tinham por ocasião da colonização brasileira, que teve o seu início em 1530 e com resultados infrutíferos em relação à mão de obra que se encontrava escravizada. Num primeiro momento foram os povos indígenas, que não se adaptaram ao ritmo de trabalho que o português, né, o povo europeu que nos colonizou, implementou aqui. Então, em função dessa dificuldade de entrosamento, de comunicação, né, muitos indígenas, como eu já falei em outras aulas, sucumbiram e a opção mais imediata, mais barata e mais prática foi a importação de povos do continente africano para terras brasileiras. A grande vantagem, o negro era originalmente mais forte. Segundo, já estava acostumado a trabalhar de uma maneira bastante e muito mais intensa que o indígena brasileiro dentro dos moldes de concepção, de paradigma do trabalho que nós temos, né? Os índios também tinham, só que numa outra perspectiva, em outros horários, que batiam com o horário de produção que o português colonizador esperava em terras brasileiras. E terceiro, era uma mão de obra muito barata, né? Muitos negros foram trazidos a troco ou em troca de quinquilharias, de bebidas, de fumo que os colonizadores davam às famílias que ficavam lá na África. Então, uma quantidade enorme de negros foram trazidos em condições subhumanas no navio negreiro, né? Nos navios negreiros. Temos romances da época fazendo crítica a isso, e a produção, a mão de obra aqui era extremamente sacrificada porque os escravos, os negros que entravam em terras brasileiras, já entravam na condição de escravos, sem direito a nada e devedores de muito trabalho, de muita produção, pagando o preço às vezes com a sua própria vida, né? Então, o que vai acontecer? Desde as primeiras décadas, a forma de resistência dos negros começou a ocorrer, num primeiro momento, de uma maneira, aluno, aluna, isolada, né? A rebeldia individual deles em não querer produzir ou até se propor a um ato de violência isolado contra os seus senhores, o que geralmente era infrutífera a tentativa, porque eles acabavam sendo subjugados por um número maior de brancos, e aí açoitados até a morte. E, num segundo momento, a forma de resistência do povo negro se dava em bandos, né, que programavam as suas saídas
e quando conseguiam fugir, se deslocavam até as áreas geográficas reservadas, secretas e destinadas à sua sobrevivência, à sua recuperação, áreas essas chamadas de quilombos, né? E o mais famoso dele, de todos esses quilombos, era o quilombo dos Palmares, lá na cidade de Alagoas, né? Dentro dessa perspectiva, o que nós temos, né, a dizer, o que nós preparamos para você de material? Definição. Os quilombos, o que eram? Eram núcleos geográficos, como eu falei, habitacionais e também comerciais. Sim, havia um comércio naquela área, além de ser também um local de resistência à escravidão. Então, na mesma área geográfica, imagine você, eles não apenas dormiam, não apenas se recuperavam em termos de saúde, né, de alimentação, mas era o local em que eles se reconstruíam do ponto de vista de identidade, do ponto de vista de etnia. Então havia não apenas um fortalecimento do corpo físico, mas do corpo moral, né, da sua autoestima, da sua identidade. E como eles fugiam em bandos, né, tornava-se mais fácil ocupar aquela região e uma família dar apoio à outra, né, para a recuperação total deles. Então eram núcleos habitacionais, havia um comércio lá entre eles, além de ser um local simbólico, mas também muito presente de resistência à escravidão, né? O mais famoso deles, como eu havia dito, era o Quilombo dos Palmares, como nós colocamos aí para você no material. Ele foi criado no final de 1590, né? A partir do século, né, 1500, final do século 1590, lembrando que a colonização ocorre mais ou menos, começa em 1530, então você vai ter aí 60 anos já da primeira manifestação concreta contra a escravidão, Quilombo dos Palmares. Ele é criado em 1590 a partir de um pequeno refúgio de escravos localizados na Serra da Barriga, que fica no estado de Alagoas, no estado nordestino de Alagoas, Palmares, lá. Se fortifica, chegando a reunir, sabe quantos negros? Até 30 mil negros. É mais do que muita cidade pequena, né? Muito município não tem esse número. Ele vai se transformar num estado praticamente autônomo, resistindo aos ataques holandeses, muitas vezes, luso-brasileiros e bandeirantes paulistas. Os bandeirantes tentaram destruir esse quilombo e foi realmente totalmente destruído no finalzinho do século XVIII, no ano de 1716. Uma pequena correção, no comecinho do século XVIII, 1716. O Quilombo dos Palmares tem uma história de acontecimentos muito interessante, que nós registramos para você. Com a invasão holandesa em 1630, muitos dos senhores dos engenhos acabaram por abandonar as suas terras. Esse fato beneficiou a fuga de um grande número de escravos. Estes, após fugirem, buscaram abrigos nesses quilombos. Dentre esses negros, escravos fugitivos, destacou-se aqueles que foram construir o Quilombo dos Palmares, né? E como eu havia dito, no ano de 1670, ele chegou até um recorde em abrigar 50 mil escravos, né? De 30 a 50 mil, imagine aí um número enorme de escravos, né, fugitivos, em relação à opressão que o sistema escravocrata impunha, né? Cada um com uma história de sofrimento, de luta e de esperança também. O principal líder, como eu disse, foi o temido Zumbi, né? Figura que foi mitificada ao longo de toda a história como sendo o grande protetor dos escravos. Zumbi é considerado um símbolo de resistência e é aclamado até os dias de hoje por instituições, entidades e ONGs que até levam o seu nome como símbolo de resistência a toda forma de preconceito, não só racial, mas preconceito contra a própria etnia negra. O descontrolado crescimento de Palmares fez com que os quilombos fossem combatidos tanto pelos holandeses,
que foram os primeiros povos a combatê-los, que tinham negociações com os habitantes portugueses aqui no Brasil, quanto pelo governo também de Pernambuco, sendo que esse último contou com os serviços contratados de Domingos Jorge Velho, que conseguiu, infelizmente, acabar com o quilombo. Mas, na verdade, prezado aluno, eu entendo que nós precisamos estudar o passado, a história do nosso país, mas não com os olhos do presente. É claro que hoje ninguém concordaria em defender a escravidão. Uma pessoa em sã condições não faria isso, né? Mas naquela época eles entendiam isso como sendo o correto, né? Os bandeirantes, que são heróis para nós, principalmente aqui que moramos em São Paulo, né? Foram os destruidores dos quilombos. Na verdade, eles entendiam que agindo daquela forma, eles estavam no caminho do bem. Então, é muito importante, como professor também de História, eu digo, você estudar o período histórico a partir dos paradigmas, lembra da nossa aula? Daquela época, não com o olhar, não com os óculos da atualidade. Mesma coisa, daqui a 100 anos, 200 anos, muitos vão estudar o nosso modo de vida e vão achar que nós éramos ou somos completamente malucos, mas eles farão uma leitura com o olhar do futuro sobre o passado, que nem sempre é a mais adequada, não é verdade? Vamos falar um pouquinho a respeito de Zumbi, né? E dessa grande personalidade. Nós elencamos alguns itens que eu quero repassar com você, que vale a pena a sua atenção, né? É considerado o grande libertador dos escravos, viveu entre 1655 e 1695, né? Poucos anos, né? Infelizmente. Quando tudo aconteceu. Em 1600, negros fugidos ao trabalho escravo nos engenhos de açúcar de Pernambuco fundam na Serra da Barriga o Quilombo dos Palmares, né? Em 1600 aproximadamente. A população, a partir daí, não para de aumentar. Chegam até 30 mil. Para os escravos, Palmares é considerada a terra da promissão, a terra abençoada, né? Fazendo uma alusão com o povo hebreu, seria a terra prometida, dentro dessa perspectiva. No ano de 1630, os holandeses invadem todo o Nordeste brasileiro, área para eles geograficamente muito especial, até pela aproximação com a Europa, né? O Nordeste tem uma proximidade geográfica maior do que o Sul e o Sudeste do Brasil. Dentro dessa realidade, em 1644, tal como antes falharam os portugueses e os holandeses, né, falha também a tentativa de aniquilar o Quilombo dos Palmares. Foi uma primeira tentativa armada que não teve sucesso. No ano de 1654, os portugueses expulsam os holandeses do Nordeste brasileiro, exclusivamente não para defender os negros, não, os escravos de forma alguma. Os interesses, prezado aluno, prezada aluna, foram meramente econômicos, financeiros. Em 1665, ou seja, alguns anos depois, nasce Zumbi, um dos mocambos, né? Uma das regiões dos Palmares, né? É muito interessante porque criança ainda, anotamos para você, Zumbi é aprisionado por soldados e dado ao padre de presente, hein? Os negros eram vistos como propriedade. E ele é dado de presente ao padre Antônio Melo. Ele é batizado e fica recebendo o nome de Francisco, nome cristão, né? Em 1670, Zumbi foge da condição de escravo e regressa a Palmares, lá no estado nordestino de Alagoas. Na luta contra os soldados portugueses, comandados pelo sargento-mor Manuel Lopes, Zumbi vai se revelar um grande guerreiro e, mais do que isso, que pouca gente sabe, um grande estrategista militar. Você pode perguntar, mas professor, o que é um estrategista militar? É aquela pessoa que tem condições de visualizar toda uma estratégia de guerra, toda uma logística de guerra,
a partir de uma visão prévia. Então, o estrategista e organizador militar, ele já vai ter uma ideia de quantas pessoas são necessárias em cada região em que está havendo o combate, né? E ele, por talento natural, era identificado, o zumbi, como uma pessoa capaz de ter a visão do conjunto e saber atacar as partes, né? A Pedro de Almeida, né, governador da capitania de Pernambuco, mais interessa a submissão do que a destruição dos palmares. Então, de um lado você vai ter Zumbi, um grande estrategista, e do outro lado o governador da capitania de Pernambuco, Pernambuco é próximo, né, de Alagoas, como o lado branco tentando destruir essa logística operacional. Os estudiosos de Zumbi dizem que ele conseguia mobilizar os negros com uma grande facilidade, com uma grande habilidade militar, que muitos militares formados, né, na época não conseguiam, né? Tal era a grande liderança de Zumbi. Ele vai imperar em Palmares uma comanda e uma resistência contra essas tropas portuguesas, né? Apoiados pela artilharia do outro lado, né, o governador comanda um ataque final contra a Cerca do Macaco, principal região da área de Palmares, né? Embora ferido, Zumbi consegue mais uma vez fugir. No ano de 1695, né, no dia 20 de novembro, denunciado por um antigo companheiro, olha que interessante, Zumbi é traído por um da sua raça. Triste, né? Traição. Zumbi é localizado, preso e degolado. Interessante esse fato histórico em nos mostrar, né, que a traição, por mais nobres que sejam os ideais, a traição sempre vem aí destruir um sonho. O quilombo, para você ter mais ideia, dos Palmares era o maior símbolo, como eu havia dito, da resistência africana e da escravatura também. E ele localizava-se na Serra da Barriga, como eu já havia comentado, é a região onde fica a divisa. Se você procurar um mapa, dá uma procurada na internet ou em algum mapa impresso, ficava na divisa entre Alagoas e Pernambuco. Por isso que o governador de Pernambuco, que nós citamos, tinha muita facilidade em querer combater o quilombo, porque é próximo, é divisa, né? O número de habitantes no quilombo dos Palmares, segundo alguns historiadores, chegou a 20 até 30 mil pessoas. Dentre elas, vale destacar que existiam, além de escravos fugidos, né, muitos índios e muitos brancos marginalizados. Isso é uma coisa interessante para você ter a ideia de que entre os negros da época não havia preconceitos de rejeição. Veja, entre esses 20 mil e esses 30 mil, né, havia indígenas fugitivos ou indígenas perseguidos, né, e muitos brancos em condições de marginalização, e o próprio quilombo abrigava, né? Provavelmente esses índios, provavelmente estes brancos eram defensores da causa da libertação dos escravos negros, né, da União. Dentro do próprio quilombo, para você ter uma ideia, existiam aldeias que eram locais de esconderijos chamadas de mocambos. Você vai ler esse termo, né? Mocambo é o local do esconderijo, né? Para você ter uma ideia, haviam até 9 aldeias de esconderijos dentro dessa região, né? A população sobrevivia, né? Você pode perguntar, como que era esse processo, professor? Graças à caça, à pesca, à coleta de frutas e à própria agricultura, né? Além de praticarem também o artesanato, que muitas vezes eram comercializados com as populações vizinhas, né? Lembra que eu falei que dentro do quilombo havia comércio? Exatamente, esse comércio era alimentado pela produção artesanal que os negros faziam, junto com os brancos e os indígenas. Isso era comercializado para fora do quilombo, né, como uma forma de arrecadar dinheiro, recursos para o quilombo sobreviver. Lembre-se que, embora seja um abrigo geográfico, era necessário comprar comida, por mais que se plantasse.
era necessário comprar roupas, era necessário comprar medicamentos. Então o quilombo, como uma unidade geoestratégica de abrigo, de proteção e de resistência, também precisava dos recursos financeiros que eram obtidos por meio do comércio local. A capital, começando a fechar essa primeira parte da nossa aula, era protegida por sentinelas armados, além de armadilhas diferentes em locais próximos ao quilombo, com o intuito, né, de você proteger, você habitante do quilombo, essa área tão especial. Então, eu quero, nesse momento de fechamento da primeira edição da aula, levantar alguns questionamentos com você, né? O que seria dos negros se não fossem os quilombos, né? Será que nós teríamos conseguido, como eu falei em aula anterior, a abolição da escravatura se não tivéssemos tido a importante e estratégica participação dos quilombos dos Palmares? Um outro questionamento que você pode fazer também: o papel de Zumbi como líder político, como líder militar, foi importante? Será que se não existisse Zumbi, existiria o quilombo? Uma coisa para se pensar. Uma outra questão muito interessante: Zumbi dos Palmares é fruto dos quilombos ou os quilombos são uma criação da sua marca, da sua identidade? O que é o criador e o que é a criatura? Então, são várias questões que nós podemos levantar do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista econômico, cultural e ideológico, em que você, ao observar o fenômeno, começa a entender que os resultados aos quais hoje nós chegamos é fruto de toda uma luta, de todo um testemunho silencioso de milhares de brasileiros que nós nem sabemos aí a sua verdadeira origem. Quantos zumbis, né, não atuaram, não existiram silenciosamente sem que nós soubéssemos, ok? Nós vamos fazer um breve intervalo e nós retornamos com a segunda parte da aula 5, ok? Um abração, tchau, tchau.